aí galera, como é que vocês estão? Eu gostaria de que você pensasse fora da caixa. Cara, a gente observa algumas pessoas no nosso meio, não precisa ser apenas no meio cristão, que pensam fora da caixa. Essas pessoas são notavelmente mais expressivas em sua comunidade. Elas são mais vistas, elas são pessoas que são chamadas de visionárias. E isso nos faz pensar como é que essa galera começa a pensar fora da caixa, como é que se mantém pensando fora da caixa e, primeiramente, que caixa é essa e como é que se sai dessa caixa. Bem, uma coisa é certa, ficar pelo menos fora da caixa faz com que você tenha experiências extraordinárias. E você fora da caixa, naturalmente vai pensar como se pensa fora da caixa. Mas eu pergunto outra vez, que caixa é essa? Para o nosso contexto, vamos pensar que a caixa é a nossa igreja enquanto templo, onde a gente se reúne. E por muitas vezes a gente não é ensinado a isso, mas a gente toma essa necessidade de ficar localizado ali, enfim, com outras atividades que acontecem. Eu gostaria que você pensasse em um cara que ele saiu da caixa, por mais que ele fosse útil dentro daquela caixa, mas ele saiu da caixa e por ele ter saído, as coisas realmente mudaram e foram transformadas na vida dele. E esse cara é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi treinado por um dos melhores caras que tomavam conta daquela caixa, daquela época. E por um motivo não tão justo assim, ele resolveu sair da caixa. E foi nesse percurso, fora da caixa, atrás daquele homem que pregava alguns conceitos diferentes do que se ensinava naquela caixa, ou pelo menos os mesmos conceitos, agora com uma realidade muito mais profunda, que ele encontrou-se e começou a perceber e ter experiências fora da caixa que transformaram a vida dele, a percepção de tudo aquilo que ele estava vivendo e tinha aprendido. Como a gente está no contexto de igreja, vamos pensar que dentro da caixa é como se você observasse as engrenagens da teologia. Como é que tudo aquilo funciona para gerar alguma coisa para a comunidade. E aí o que acontece? Quando você sai, que você vai para o mundo, você começa a enxergar o dono da teologia. Você começa a experimentar coisas extraordinárias. E cara, o que esse cara faz é muito fantástico. Agora pense que ele é um homem com um relógio no pulso. O relógio gera o resultado da funcionalidade da teologia, que é dizer as horas. Agora perceba como você não sabe de nada. Se você estiver dentro das engrenagens, você não vai conseguir entender que aquelas engrenagens todas se movimentando serve para dizer a hora para aquele cara que é dono do relógio. E talvez a primeira coisa que você observe quando estiver do lado de fora dessa caixa é que você vai observar aquele homem com o relógio no pulso. Se você tiver na sua mente ainda o fato de que você vivia dentro daquelas engrenagens e que aquelas engrenagens se movem para movimentar aquele relógio, a primeira coisa que você vai fazer é olhar para aquele relógio e vai ver a hora. Você vai entender de fora agora para que toda aquela engrenagem funciona e para que serve a hora para aquela pessoa que está com o relógio no pulso. E aí aparecem algumas coisas interessantes. A gente começa a ver que até na nossa vida, quando a vida da gente é chacoalhada, é porque estamos dentro daquele relógio, perto daquelas engrenagens. Se você estiver no centro das engrenagens ou estiver nas periferias das engrenagens, não importa, você vai sentir seu mundo chacoalhando. E aí quando você estiver fora dessas engrenagens e perceber que a sua vida era dentro daquele relógio, você vai perceber que a vida se mexia, a vida se movimentava, a vida era turbulenta para você, porque aquele moço com o relógio no pulso estava se movimentando. E esse moço que se movimenta com o relógio no pulso, ele é um movimentador nato. Ele não consegue ficar parado, ele está sempre produzindo alguma coisa. E para produzir alguma coisa, a gente tem que se movimentar. E aí a gente, dentro das engrenagens, não consegue perceber que o fato dele estar se movimentando, ele faz com que o nosso mundo se mexa, se trema. Mas ainda dentro da engrenagem, a gente não entende no final que esse movimento da nossa vida é para que no final tenha alguma coisa benéfica. Sabe quando ele diz, e ele pede para que o apóstolo Paulo fale sobre isso, que olho nenhum viu, coração nenhum sentiu, nem mente imaginou as coisas que ele tem preparado para a gente, para aqueles que o amam e o temem, é porque a gente não viu como é fora das engrenagens. A gente está dentro do relógio apenas, a gente não viu como é fora. E aí quando você sai de dentro dessa caixa, ele eleva você para esse lugar que é fora da caixa, e essa caixa que a gente estava falando, esse relógio, e aí você consegue perceber coisas que você não tinha percebido antes. E aí coisas que você não sentiu e coisas que seu olho não viu ainda são as coisas que acontecem no mundo daquele homem com o relógio no pulso. Parece o seguinte, que quando o apóstolo Paulo saiu do mundinho dele, ele se deparou com esse homem com o relógio no pulso. E se deparar com esse homem com o relógio no pulso faz com que a sua vida se transforme realmente. E aí temos o exemplo dele e temos o exemplo de tantos outros homens e mulheres no decorrer da história. Agora pense no seguinte, imagine que você está lá perdido na Antártida. E aí você tem a obrigação de girar com a vara na sua cabeça, olhando para o chão 300 vezes em torno dessa vara, desse ponto fixo onde você está girando. E aí depois de você girar 300 vezes, é lhe dito o seguinte, você tem que agora sair andando e encontrar a saída o mais rápido possível.
Cara, você está totalmente perdido, você nunca esteve na Antártida, você está morrendo de frio, você está tonto, como é que você vai encontrar uma saída onde tudo que você vê é coisa branca? Mas aí é como se esse homem tivesse vindo em nossa direção, e aí você vê que ele está com o relógio no pulso, e por um desvaneio da sua vida, no lugar de perguntar qualquer outra coisa ou pedir para que ele aquecesse você, e aí o que é que você pergunta para ele? Você pergunta as horas, e aí ele diz o seguinte, tendo isso para nosso mundo, para nossa vida espiritual. Tá na hora de você sair, cara. Tá na hora de você sair dessa caixa. Aqui é tudo branco. Aqui você não consegue discernir nada. Você não vê os relevos. Você não vê as diferenças. E aí quando você sai daquele lugar, você começa a perceber que ao redor, fora dessa caixa, existe muito mais vida que está ali confinado dentro daquele suporte, daquele relógio, onde você observa apenas as engrenagens e sente o cheiro apenas da graxa. Paulo pensou fora da caixa. E para que ele conseguisse pensar fora da caixa, ele teve que sair da caixa. Ele saiu da caixa, pensou fora da caixa, a vida dele transformou-se e aí tudo foi transformado a partir disso. Eu acredito que o Pai Celestial está convidando você para sair dessa caixa, para sair dessas engrenagens paradas aí que você apenas observa as coisas se movimentarem enquanto não faz nada. Porque não é seu papel movimentar as engrenagens. O seu papel é estar fora da caixa para discernir que horas são. E, na verdade, não só para esse moço que esteve perdido na Antártida, é hora da gente sair desse lugar frio, desse lugar que não há movimento, desse lugar que não há contraste, que não há muita vida, e fazer a diferença. E viver essa diferença também, que viver fora da caixa proporciona. E aí você pode perguntar, e se fora dessa caixa for dentro de outra caixa maior? E se houver infinitas caixas? Eu digo o seguinte a você, saia da primeira caixa. Essa primeira caixa é suficiente para enlouquecer o homem a tal ponto de mudar completamente a vida dele. Cara, se tiver outras caixas, se você for apto a sair de outras caixas, você vai sair e vai encontrar esse moço lá fora. Mas eu digo a você que saindo da primeira caixa, você já vai encontrar ele. E aí quando você tiver essa oportunidade de enxergar coisas que o olho nunca viu, que o coração nunca sentiu, e mente algum imaginou, eu espero que você volte em algum momento para dentro da caixa, para testemunhar de como é fora da caixa e falar sobre esse homem com o relógio no pulso. Eu espero que você faça isso e façamos juntos. Falou!